Glória a Deus. Pode sentar. Bom, hoje eu vim aqui com uma incumbência muito clara no meu coração, através dessa palavra que vai ser pregada agora. E eu já vou dizer o objetivo dessa pregação. Eu espero que essa semana, pelas células, pelas casas, essa palavra seja ecoada. E não somente essa semana, mas seja uma palavra que seja ecoada no teu coração por toda a tua vida. A primeira vez que eu ouvi sobre essa palavra que eu vou falar foi quando eu era muito pequeno. Desde então, quando os meus pais, eu via meu pai pregando na igreja, minha mãe também falando sobre esse assunto, nós conversávamos sobre isso na nossa casa. Na sala da nossa casa tinha um quadro que mostrava a cena da volta de Jesus. Eu quero falar sobre a volta de Jesus hoje. E era um quadro, não sei quem já viu. Depois eu percebi que ele tinha uma inspiração um pouco maçônica, né? Porque ele mostrava Deus como um triângulo. Porém, ela é verdadeira no sentido de que há dois caminhos. Um caminho é largo, outro caminho estreito. Essas imagens que eu tinha na minha cabeça, na minha infância. Como eu contei um dia, houve uma explosão no bairro onde nós morávamos, no quarteirão que nós morávamos. Tinha uma fábrica de tintas lá. Foi 4 horas da manhã, essa explosão abriu a janela do quarto que eu dormia sozinho num quarto. E era a oficina de costura da minha mãe. Esse quarto era quarto e oficina de costura da minha mãe. E a janela veneziana se abriu com a explosão, com a primeira explosão. Foram 3 tonéis de thinner que explodiram. Aquilo foi ouvido, era na Moca que eu morava, aquilo foi ouvido em Sapopemba, para você ter uma ideia, a extensão das explosões. E não somente a explosão, mas ficou um clarão durante a noite da explosão. Então a primeira eu não ouvi, abriu a janela. A segunda eu fiquei achando que era um ladrão que ia entrar pela janela. Fiquei só esperando o ladrão entrar e na verdade não era. Aí aconteceu a segunda explosão, que tornou aquela 4 horas da manhã num dia. E aí nós saímos todos correndo, todos os filhos saímos correndo, agarramos na saia da minha mãe, porque nós sabíamos que ela era uma serva de Deus. E a gente não tinha a mesma convicção em relação a nós mesmos. E foi uma cena hilária. As pessoas, nós morávamos num sobrado, e esse sobrado dava janela para o quarto, a janela do quarto da minha mãe, da área do quarto da minha mãe, dava para a rua. Então você via as pessoas saindo de cueca, de penhoar, aquelas coisas que se usavam, aquelas coisas ridículas, aquelas roupas, parece de edredom, assim, sabe? Que as pessoas saíam no meio da rua, assim, desesperada. E o nosso clamor naquele momento era: Jesus está voltando, e agora? E essa sensação, irmãos, e essa atmosfera de Jesus está voltando permanece no meu coração até hoje. Algumas pessoas acham que porque viveram já 40, 50 anos como já vivi, eu tenho 51 anos, vou fazer 52 agora em setembro, acham que Jesus está demorando para chegar, e eu acho que ele não voltará não, porque ele está demorando. Eu quero lembrar para aquela mulher que eu agarrei na saia, para aquele homem que estavam junto, que era meu pai. Jesus já voltou, eles já foram, já partiram para a glória. Jesus não demora muito não, irmãos, para nós. Eu te garanto isso, que 20, 30, 40, 50, 60, 100 anos não é nada, é muito rápido. Esses dias eu estava embalando a Andressa e o Aron no meu colo, e hoje já estou embalando a minha neta no colo. É muito rápido. Quem é jovem acha que vai demorar muito, mas depois que você passa, você percebe que é rápido. Então, por se demorar, muitos de nós vamos relaxando, achando que não é bem por aí. Na igreja para de pregar
a volta de Jesus. Eu quero te alertar uma coisa: toda igreja, toda comunidade que para de falar de coisas essenciais, como a volta de Jesus e a mudança, a transformação de caráter e a santidade, são igrejas, no mínimo, questionáveis no ponto de vista de estarem alinhadas com a Bíblia. Porque a Bíblia fala da volta de Jesus. E esse texto que nós vamos ler, ele fala da volta de Jesus. Eu vou contar uma parábola. A parábola de Jesus, que fala das 10 virgens sensatas e das 10 virgens tolas. Isso está em Mateus capítulo 25. Quero que você abra lá no Mateus capítulo 25. No capítulo 24 de Mateus, 22, 23 e 24, você vai ver Jesus lá proclamando algo que ele chama que nós chamamos de sermão profético, onde Jesus está falando das coisas que aconteceriam nos últimos tempos. E no capítulo 24, ele fala que o sol se escurecerá, a lua não mais brilhará, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Está dizendo que haverá trevas, está dizendo que será como os dias de Noé, que as pessoas estariam desapercebidas, estariam casando-se, dando-se em casamento, que as pessoas estariam distraídas, preocupadas com as suas próprias agendas. E aí no capítulo 25, aí ele continua argumentando e avisando e usando de várias alternativas, de vários recursos para poder fazer as pessoas entenderem a gravidade e de como que elas têm que se comportar, o que tem que estar no coraçãozinho delas. Enquanto isso não acontece, enquanto essas coisas não acontecem, como que nós devemos nos comportar? Como eu disse, a minha vida toda, eu desde pequeno eu ouço que Jesus vai voltar, então há uma expectativa no meu coração, e toda vez que eu começo a me esquecer, eu começo a me preocupar com a obra, até a própria obra de Deus e as coisas, e se a caixa está bem arrumada, se nós estamos tendo dinheiro para isso, e porque eu sou um dos administradores da igreja. Toda vez que eu começo a me perder nisso, Deus ele me traz de volta e fala assim: eu estou voltando. Como é que está o teu coração? Como está o coração dos teus irmãos? E aí constantemente, irmãos, eu tenho sonhos. A última vez que irmãos, eu sonho quase toda semana com a volta de Jesus. Eu tenho vários sonhos que eu lembro. Um deles foi numa época, eu estou lembrando agora, o que me veio agora na cabeça. Eu sonhei que eu estava no meu prédio, eu moro num conjunto de torres, e do lado desse conjunto de torres, nessa época, estava sendo construído um outro conjunto de torres. Eu moro na Jorge Beretta, naqueles prédios lá, do lado, o primeiro depois do Estônia, e estavam sendo construído outro conjunto de prédios. E tinha aquelas pontes, aqueles guindastes enormes. Eu sonhei que um daqueles guindastes perdeu o controle e acertou bem no meio do meu prédio. No sonho eu estava reunido com alguns irmãos na minha sala, lá no 15º andar, estava com os irmãos com o violão na mão, cantando, e aí quando bateu aquele guindaste no meio do meu prédio, nós sentimos que ele quebrou no meio, e ele começou a cair. E aí nesse momento, irmãos, eu me levantei no meio da minha sala, já um pouco já inclinada, e falei assim: então, irmãos, nós vamos todos morrer agora, tá? Nós vamos todos morrer. E melhor jeito de se morrer é adorando o Senhor, porque daqui a alguns minutos, daqui a alguns segundos, nós nos encontraremos com Ele, veremos Jesus voltando. Porque quando a pessoa morre, ela perde a noção de tempo, de espaço, e aí o tempo que daqui até a hora que Jesus volta é muito rápido, não se tem noção. Então, é assim. E aí fazia assim, aí eu acordava, e aí ficava decepcionado, porque não tinha chegado a nossa hora ainda.
Então, não que eu deseje a morte, irmão, longe de mim desejar a morte, eu quero viver mesmo, quero viver para poder cumprir o meu chamado. Mas a morte não é mau negócio para nós que somos cristãos. A pergunta é o seguinte: o que nós estamos fazendo? O que nós estamos esperando? Como nós estamos esperando? E aí Jesus ele fala que será como os dias de Noé, no capítulo 24, e aí Jesus vai vir como um ladrão, não vai avisar, as pessoas estarão distraídas, e aí a porta da arca vai ser fechada, tal. E aí ele continua argumentando no capítulo 25, que é o tema da nossa palavra hoje. Naquele tempo, o reino do céu será como umas 10 damas de honra que prepararam candeias e saíram para o encontro com o noivo. 5 delas imprudentes, e 5 delas eram sensatas. As imprudentes pegaram as candeias, mas não levaram óleo, ao passo que as outras levaram óleo em vasilhas com as candeias. O noivo se atrasou, e todas adormeceram. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está aqui, saiam ao encontro dele. As jovens acordaram, prepararam suas candeias. As imprudentes disseram às sensatas: deem-nos um pouco do seu óleo, porque as nossas candeias estão apagando. Não, elas responderam, talvez não haja suficiente para vocês e para nós. Compre óleo para vocês. Entretanto, assim que elas saíram para comprar o óleo, o noivo chegou. As que estavam prontas foram com ele à festa de casamento, e a porta foi fechada. Mais tarde, as outras damas de honra chegaram. Senhor, Senhor, elas gritaram, deixe-nos entrar. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, fiquem alertas, porque vocês não sabem o dia nem a hora. É muito grave, né? É muito sério, é muito solene isso que está sendo falado aqui hoje. Eu vim aqui para falar isso. Jesus está voltando. E ele pode voltar hoje, ele pode voltar agora, daqui 5 minutos, daqui 1 minuto, daqui 5 anos, daqui algum tempo. Mas ele vai voltar. E a questão, e a pergunta que esse texto aqui de cara ele faz, ele já nos dá uma indicação. Ele fala aqui de 10 virgens. Primeiro a gente precisa entender o que é um casamento judaico. Casamento judaico, irmão, não tem nada a ver com a cerimônia que nós fazemos aqui. Aliás, eu sempre tento convencer os noivos de fazer uma cerimônia diferente, dificilmente consigo. Por quê? Porque as pessoas aqui nascem com uma cultura, nós temos a cultura brasileira, que é uma cultura pagã, a cultura baseada no paganismo greco-romano, que valoriza as senhoras, que valoriza a figura nas senhoras, todas os deuses, os principais estão na figura de mulheres. A entrada da noiva é uma entrada triunfal. A entrada do noivo é meio sem graça. O noivo entra aí, ninguém nem está nem aí com o noivo. Mas quando entra a noiva, toda a igreja, todo mundo se levanta. Isso é uma tradição pagã, uma tradição católica, greco-romana. E a cultura católica é uma cultura greca-romana. Tem alguns elementos de cristianismo, mas na cerimônia de casamento, pouca coisa nós vemos de cristianismo ou de judaísmo, que é o que Jesus praticava na época. O casamento judaico ele é muito diferente. A noiva, ela se adornava, ela se arrumava, ela ficava meses se arrumando, meses se preparando, e no dia do casamento, ela era buscada pelas damas de honra, e o noivo era buscado pelos amigos do noivo. Os amigos do noivo, eles carregavam um pano, o talite, que é um pedaço de um pano sagrado, que representa cobertura.
Na cerimônia de casamento, esse talite ele é de um tamanho um pouco maior do que aquele que se usa dobrado no ombro do noivo, dos homens. Esse talite era esticado nas 4 pontas dele pelos 4 principais amigos do noivo. Eram moços que representavam a amizade, o apoio, a cobertura e também a segurança. Esses 4 amigos iam andando pelas ruas e e levavam o noivo, e pegavam o noivo de algum lugar onde ele estava se arrumando e levava até a casa dele, onde seria a festa. Na verdade, de repente, eles pegavam o noivo e a noiva já ficava esperando, e aí vinha esse noivo com toda essa honra, e a noiva ficava esperando, aguardando com as 10 virgens, com 10 damas de honra, que eram virgens. E eles se encontravam no meio do caminho, aonde que esse noivo colocava o talite sobre a cabeça dela, dizendo que agora ela estava debaixo da cobertura dele. Ela saía da cobertura dos pais, agora entrava na cobertura dele, e eles iam direto, fala para o teu irmão, aleluia, eles iam direto para o quarto. A festa era para os convidados, que muitos viajavam meses, dias para chegar até aquele lugar, mas eles iam lá e lá eles consumavam o seu casamento. Um detalhe: depois que todo mundo chegava, se fechava as portas e se fazia festa. E quem fazia essa festa? Os noivos, os amigos do noivo e as damas de honra, as virgens. Bom, irmãos, aqui falam de 5 virgens. Dessas 10, 5 que eram prudentes e 5 que eram imprudentes. Quem eram as virgens prudentes? As virgens imprudentes aqui são identificados como virgens, moças que tinham as suas lâmpadas. Todas as 10 tinham as lâmpadas, um detalhe, todas as 10 tinham lâmpadas. Que eram lâmpadas? Era uma espécie de chaleirinha, uma chaleirinha que no seu bico, por onde o bico dela saía um fogo, tinha óleo dentro e saiu fogo. Só que esse óleo se queimava de uma forma um pouco rápida. E por isso que as 5 prudentes eram aquelas que tinham óleo na lâmpada, tinham óleo na chaleirinha, mas elas também tinham um reservatório de óleo. Todas elas tinham um galãozinho, tinham um lugar que elas guardavam óleo, que elas tinham comprado, que ficava com elas o tempo todo, e elas usariam isso conforme a necessidade. Conforme o óleo ia sendo queimado, elas iam enchendo e sempre mantendo suas lâmpadas acesas. As virgens tolas tinham a lâmpada, tinham óleo na lâmpada, um detalhe, só que elas não tinham reserva. E trazendo agora para o nosso contexto, irmãos, eu chamo a atenção para você de uma coisa. Aqui nós não estamos falando aqui de pessoas ímpias, não estamos falando de gente que não tem uma vida santa. Aqui nós estamos falando de virgens. Estamos falando de todo mundo aqui, todas elas são virgens. Todas elas têm uma vida correta. Todas elas, aqui virgem no sentido, claro mesmo, são pessoas que se preservam, que não se envolvem em confusões, são pessoas boas. São pessoas que ninguém tem coisas para censurar dela. Então fica difícil. Quem já teve contato com gente assim? Que você vai pregar o evangelho para a pessoa fala, não, mas está tudo certo aqui. Eu não me drogo, eu trabalho, eu faço faculdade, eu sou uma pessoa boa. Eu ajudo as pessoas. Eu até frequento a igreja. Eu sou uma pessoa boa. Eu de vez em quando vou na célula, ou vou sempre na célula. Mas quem são essas imprudentes? São as pessoas que não têm enchido ou não têm reservatório de óleo.
O que representa o óleo? O óleo, o azeite, representa muitas coisas, irmãos. Ele representa, a primeira coisa, ele representa iluminação. A garantia da iluminação. Irmãos, se você é o tipo da pessoa que vive na terra e não entende as coisas espirituais, você não consegue enxergar as coisas espirituais, então você está sem óleo. E aqui ele está dizendo assim, olha, por favor, mantenha a tua lâmpada cheia, mantenha o teu reservatório cheio de óleo. Óleo representa iluminação, representa necessidade de entender as coisas e desejo de entender a coisa. Você pôr a lâmpada perto das coisas, a lâmpada, a luz é Jesus, a luz veio ao mundo, as trevas não entendem a luz. Então, se você é o tipo da pessoa que não entende por que a gente tem que se dedicar a Deus, por que tem que adorar, por que nós adoramos, que tem esse povo que entrega tudo, então você ainda não recebeu luz ainda, você está na escuridão. Óleo representa também unção. A palavra unção quer dizer santidade, separação, comissionamento, missionário. A palavra unção quer dizer aquele que foi separado, fala para o teu irmão, separado para algo. Então, unção é isso. Unção é a pessoa que foi separada. Quando ela tem o óleo na lâmpada, é aquela pessoa que foi separada por uma coisa, e ela só faz aquilo que ela foi separada, ela só faz aquilo lá que está mais à mostra, que está na lâmpada. Mas aquela que é prudente, é aquela que reserva mais. É o tipo da pessoa que aceita incumbências acima do normal. São pessoas que não se importam em pegar tudo que precisar pegar para fazer. São pessoas que vivem com uma agenda exclusiva para Deus. Você sabe, meu irmão, que eu tenho visto, isso é uma revelação que Deus me deu esses dias. Estava meditando sobre essa palavra. E ao longo da minha vida, do meu ministério, de cuidador de pessoas, né, de pai espiritual, eu tenho visto pessoas aceitando Jesus, pessoas nascendo de novo, aderindo a um sistema eclesiástico como esse, aderindo à ideia, só que as suas agendas, vamos falar uma linguagem mais clara, os seus projetos pessoais continuaram os mesmos. Fala para o teu irmão do lado. Nascer de novo e o projeto pessoal continuar o mesmo é como você ser uma virgem insensata. Eu não estou dizendo que se você sonhava ser médico, se você sonhava ser um professor, se você sonhava ser uma administradora, qual plano que você tinha deve ser radicalmente abandonado. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, que você no mínimo tem que analisar se esse projeto pessoal que toma o teu coração, que te move, que te coloca para frente, que faz você se levantar pela manhã, ou não, se esse projeto pessoal está sintonizado com o projeto pessoal que Deus quer para você. O problema, meu irmão, quando você fala assim, você convoca uma pessoa para uma reunião, como segunda-feira eu fiz uma convocação para a reunião, para aqueles que eram 144 e líderes de célula, e alguns não vieram, e eu sei quem não veio, porque eu vi que não vieram. E depois eu perguntei para os líderes, por que não vieram? Aí os líderes falaram assim, porque a pessoa tinha faculdade, porque a pessoa tinha não sei o que lá, porque tinha outro problema, porque... Então, cada um desses que não respondem a convocações, elas estão sendo coerentes com o projeto de vida delas. Por isso que eu não fico bravo com gente assim. Eu não fico com raiva, porque elas são pessoas honestas. Uau, é errado, é desonesto você faltar num serviço, é desonesto você faltar numa faculdade, a não ser que a convocação seja superior.
Então, eu sei que, irmãos, que isso que eu estou falando soa como fanatismo. Pouco se me dá. Não me importa como você vê isso. Mas, presta atenção. Se você tem um projeto pessoal que está acima do projeto pessoal de Deus para você, então você é uma virgem insensata. Esse grupo aqui não entendeu. Deixa eu tentar com esse aqui. Se você tem um projeto pessoal que atropela o projeto de Deus, você é uma virgem insensata. Você entende? Você entende o que eu estou falando, irmãos? O problema é que essas virgens, apesar de serem virgens, eram servas, eram crentes, eram corretas, tinham suas lâmpadas, ou seja, tinha a Bíblia, tinha a lâmpada, a iluminação, tinha a separação, porque aqui na Bíblia fala o que você tem que fazer, aqui fala o que você tem que fazer, qual é o teu ministério. Apesar de tudo isso, elas estavam vazias. O que é virgem insensata? É aquele crente que não busca o fogo do Espírito Santo. É aquele crente que passa uma semana inteira sem adorar a Deus. Por isso que fica com sono aqui. E na verdade, aqui diz o seguinte, que todos chegam uma hora que vão dormir. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Para que serve luz? Vamos lá, rápido, responde. Para que serve luz? Iluminar o quê? Lugar que está escuro. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Aqui Jesus está falando das últimas coisas. Ele está falando dos últimos tempos. Ele está dizendo o seguinte, que vai chegar um tempo que a escuridão vai ser tanta que não vai poder se reconhecer. O noivo aqui diz assim, mas eu não vou deixar você entrar mesmo, porque eu não estou vendo a tua cara. Nós vivemos um tempo, mas estamos entrando num tempo onde há escuridão. E isso, ter que falar isso, uma obviedade dessa, que você tem que ter a sua agenda alinhada com a de Deus, é um absurdo eu ter que pregar, mas eu tenho que pregar. Eu sou obrigado num dia de casamento falar o seguinte, que Deus estabeleceu o casamento, e o casamento é entre homem e mulher. Onde que há uns anos atrás um pastor tinha que falar uma coisa dessa num casamento? Que casamento se faz entre homem e mulher. Mas não agora, deixou de ser óbvio. Aquilo que era óbvio, deixou de ser óbvio. Hoje agora já está se discutindo a questão do sexo entre adultos e crianças. Já está se discutindo isso. Você já está vendo debates de pessoas defendendo, dizendo o seguinte, que uma criança, se ela permitir, se não for violência, se for consensual, aquilo não é questionável, não é tão crime assim. Está se questionando agora se irmãos consanguíneos podem se casarem. São discussões que entram na agenda da sociedade para quê? Para que chegue nesse tempo onde a escuridão. Muitos dos nossos líderes aqui na CQL, que lideram célula, que lideram redes, muitas vezes chegam para mim entristecidos. Pastor, o nível de fingimento, o nível de carnalidade está muito grande. E ficam tristes, ficam chateados, ficam desmotivados. E a Bíblia previu isso. Ela disse o seguinte, que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. A Bíblia também nos alerta que haveria trevas nos finais dos tempos. A Bíblia diz que a iniquidade seria tão alta. Iniquidade, irmãos, é quando o pecado ele não é mais pontual. A iniquidade, quando a Bíblia fala de iniquidade, fala quando um pecado ele se tornou comum, se tornou uma coisa generalizada. E aí ele disse assim que por se multiplicar essa iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E quando o amor de muitos se esfria, nós entramos num processo de depressão espiritual. Está explicado porque você anda com uma tendência a ficar triste? Quantos aqui tem sentido isso? Uma tendência a do nada você ficar triste. Então, irmãos, isso aí é o seguinte, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria.
E quando uma pessoa entra em processo de depressão, primeiro sintoma é sono, sono, sono. Fala para o teu irmão assim, você anda com muito sono? Engraçado, né? Eu estou falando, tem algumas pessoas bocejando. Então, isso me faz lembrar de um camarada que eu falei para ele, né? Ele pregou. Aí eu falei assim, meu irmão, você tem que pregar com mais ânimo, né? Porque para que as pessoas fiquem alertas, né? Ele diz assim, não, eu tenho o dom de pregar. As pessoas não estão tendo o dom de me ouvir, né? É que nem uma irmã, uma vez eu desci do púlpito, acabei de pregar, ela veio com um papel na mão, toda feliz da vida, e do neurologista diz assim, pastor, eu estou muito contente que eu fui curada num culto que eu estava com o Senhor, Deus falou através da tua boca que eu ia ser curada, e eu falei, que enfermidade que é, minha irmã? Ela falou assim, da insônia. Vocês entenderam a piada, né? Tudo bem. A irmã foi curada de insônia na minha pregação, ou seja, ela dormiu na minha pregação. Então, amém. Presta atenção, irmãos. Primeiro sintoma, aqui está dizendo, irmão, que todas as virgens, o que elas fizeram? Estavam dormindo. Então, irmão, fala para o teu irmão assim, ninguém está livre de eventualmente cair numa sonolência. Mas toma cuidado com a sonolência, porque a sonolência é um sinal de apostasia. Pode ser um sinal de apostasia. Então, presta atenção, mantenha suas vasilhas cheias, mantenha uma vida de oração, de jejum, de adoração diária, de comunhão com Deus, de comunhão com seus irmãos, de trabalho nas células, de trabalho ministerial, para que você, na hora que der aquela sonolência espiritual, essa semana teve um discípulo meu, que eu vejo que ele está acostumado o tempo todo, postando coisa para os seus discípulos o tempo todo, de repente, 3 dias, eu vou lá, dou uma olhada, vejo que ele não falou nada para os seus discípulos. 3 dias, aí eu já mandei um inbox, falei assim, ô meu irmão, tudo bem aí? Ah, tá tudo bem, que eu estava muito ocupado, mas você estava ocupado, não dá para separar 5 minutos? Dá para separar 5 minutos para colocar um versículo, pelo menos, para a tua equipe? Depois não reclame, meu irmão. Não falei isso para ele, mas eu estou falando para você. Eu ia falar assim se ele logo em seguida não postasse alguma coisa. Porque inclusive esse irmão é um líder que está avançando, que está aí a 1000 por hora, a rede está avançando, então de repente você vê a pessoa não postando nada. Não, é que eu só mexo no... Não é, irmãos. Você vê claramente que de tempos em tempos, presta atenção, fala para o teu irmão assim, de tempos em tempos, parece que baixa uma nhaca. Eu não encontrei outra palavra, desculpa, irmã. E, aliás, é uma coisa que eu percebi em pessoas que tinham problema com drogas, com bebida, que de tempos em tempos vem um negócio esquisito, a pessoa fica esquisitona, não é nada, não está acontecendo nada, não está mal, a pessoa está bem, está equilibrada na área financeira, está todo mundo tratando com respeito, está tudo bem, mas começa a vir uma tristezinha do nada, um negócio assim, aí a pessoa começa a maltratar a esposa, o marido, começa a ficar esquisito, começa a não ter mais reclamar do sal da comida, que tem muito sal, que não tem nada de sal, começa a ficar meio nhaca. E aí é o perigo, porque nessa hora é a hora que está se instalando o que? Um espírito de apostasia. E a pessoa começa agora a ficar entristecida, ela, por exemplo, ela organiza alguma coisa na obra de Deus, aí vai, todo mundo aparece, mas 2 não apareceram, aí ela foca naqueles 2, fica com o coração fica apertado por causa daqueles 2 xarope. Então a pessoa começa a olhar só para o lado ruim, começa a olhar só para o lado negativo das coisas. Então, a pessoa está entrando num processo de apostasia. E o que está acontecendo? Ela não se encheu, não encheu o seu reservatório. Está acabando o óleo da lâmpada e ela não tem mais para colocar na lâmpada.
Então, irmão, pastor, comigo está tudo firmeza, porque mês passado, se eu não me engano, eu fui no monte, fiquei lá várias vezes, eu fiz uma campanha no monte, o ano passado eu fui não sei na onde, o ano passado, em setembro, eu fiz um voto para Deus, e no outro dia eu fui num encontro, que bênção o encontro, hein, pastor? Todo mundo, quem já viu a frase assim, esse aqui foi o melhor encontro de todos? Quem já ouviu essa frase? Quem já falou essa frase? Esse aqui foi o melhor. Esse aqui foi o melhor. Por que foi o melhor? Nada, irmão. Na verdade, é que aquele encontro, o cara voltou para Jesus naquele encontro lá, porque ele estava escalado para orar lá, o figura. Então ele estava escalado, já que nós estamos aqui para orar, então vamos orar. E aí no meio da oração o que acontece? A vida se revela, Deus fica mais bonito, porque você começa a enxergar Deus, você chegou mais perto dele, você tem revelação. Aí o encontro fica legal, aí esse foi o melhor. Não foi o melhor, foi o encontro. O encontro que você tinha que ter todos os dias. Para quê? Para encher o seu vasilhame, para encher o seu reservatório de óleo, para na hora que vier a sonolência, na hora que alguém falar assim, acorda, você acordasse, e já estaria com tudo pronto. Então, você é do tipo da pessoa que passa um dia inteiro sem orar, um dia inteiro sem adorar, um dia inteiro sem ler a palavra, um dia inteirinho, sem buscar, sem fazer uma visita, sem pregar, sem se reunir, sem fazer um purê com seus irmãos. Passa o dia inteiro assim, só fazendo não sei o quê. Está viajando, meu irmão. Aliás, uma pessoa com menos de 60 anos de idade, menos de 65 anos de idade, fala para o teu irmão assim, se você tem 65 anos, menos de 65 anos, duvido que você consegue ficar o dia inteiro sem fazer nada. Alguns estão dando risada, acho que o pastor tá doido, né? Eu consigo, pastor, eu tenho 13 anos e consigo. Não, você não consegue. O problema é o seguinte, é que ao não fazer nada que seja relevante para Deus, você começa a fazer coisas que não tem nada a ver. Por isso que tem tanta gente procurando Pokémon pelo meio da rua, porque não tem nada para fazer. Não tem nada para fazer, e aí não tendo nada para fazer, vai procurar demônio. Pelo menos se você procurar demônio nas pessoas, para arrancar eles, tudo bem, mas não, é jogo, porcaria. Deixa eu falar, você tem gasto mais do que 30 minutos por dia da sua vida, do seu dia, com jogo, você está fora da cobertura dessa igreja. Você está fora porque a minha direção era que você não perdesse tempo. Pega esse tempo e usa adorando ao Senhor, usa lendo a palavra, usa estudando, fazendo questionário, estudando para a próxima aula da capacitação. Ou para você dar aula, ou sai para evangelizar. Agora você fica gastando tempo, presta atenção, meu irmão. Fala para o teu irmão assim, o tempo que você tem não é teu, é dado por Deus, para você administrar. Você pega o tempo dado por Deus e fica o quê? Jogando? Você está doido? Mas é para se divertir. É para me distrair, então, é para isso mesmo que é jogo, para você ficar distraído. Para na hora que o noivo chegar, você nem perceber. O que eu ando percebendo? Algumas pessoas, por se multiplicar a iniquidade, se entristeceram com o ministério de Deus. Ajudaram pessoas, foram apunhaladas pelas costas, ajudaram pessoas, descobriram que as pessoas estavam falando mal delas. Evangelizaram, gastaram, pagaram um encontro, pagaram não sei o quê, pagaram escola de líderes para a pessoa, e depois a pessoa joga tudo para o alto, para entrar numa vida dissoluta de pecado. E aí a pessoa resolve no coraçãozinho dela, eu não vou mais atrás de ninguém, eu não vou mais ajudar ninguém. Eu quero fazer uma pergunta para você, quem te deu esse direito de fazer essa escolha? Ninguém te deu esse direito. A sua função, a nossa função é viver uma vida com as lâmpadas cheias, vivendo como se fosse hoje, o dia que a espera terminar, para ver o nosso noivo chegar.
Como que você anda com a sua vida? Como está a sua vida? Como que está o óleo? Você tem enchido de óleo? Você tem... Estabelece na tua vida, e hoje eu vou te dar uma oportunidade para você estabelecer um pacto com o Senhor, de estar enchendo a tua lâmpada. Pastor, o que eu faço para encher minha lâmpada de óleo? Você tem que buscar no Espírito Santo. O Espírito Santo é a representação do óleo. O óleo é a representação do Espírito Santo, é uma prefiguração do Espírito Santo. O óleo, naquela época, ele era servido para iluminar, era servido como remédio, era servido como medida profilática contra enfermidades. Ou seja, se passava óleo no ouvido, todas as cavidades que tinham a ovelha, eles enchiam de óleo no nariz, na orelha, lá atrás. Para quê? Para as moscas não entrarem. As moscas costumavam entrar na orelha da ovelha, e lá ela colocava os seus vermes, os seus bigatos. Esses vermes entravam por dentro e se alimentavam das secreções, só que esse verme ele entra dentro da pele e ele ia crescendo. É o famoso berne. Quem já pegou isso aí já? Berne. O pessoal, ninguém levantou a mão, né? Todo mundo tem vergonha, né? Então, ele entra dentro e ele entrava no tímpano da ovelha. E ele ia crescendo, aquilo fica um bicho enorme, peludo lá dentro. E ele depois entrava, ele ia cada vez mais fundo, entrava no cérebro e provocava dores alucinantes, a ovelha ficava louca. Vira e mexe, você tem visto isso acontecer. Pessoas simplesmente ficarem loucas. Pessoas ficarem loucas, falam assim, e agora? Eu vou mesmo para droga. Eu vou não sei o que lá. Quer saber? Esse negócio de igreja não é para mim. Esse negócio, corte, isso é muito pesado. E aí vai embora, fica louco, abandona tudo, abandona a eternidade. Aí a gente fica falando assim, mas o que está acontecendo com essa pessoa? Ela foi resgatada, ela vivia uma vida de paz, a família inteira estava vendo, uau, como essa pessoa mudou, e de repente ela fica louca. Por quê, irmão? Porque não tinha óleo. Não tinha óleo no ouvido dela. Ou ele entrava pelo nariz, tirando o fôlego de vida. Se instalava dentro das vias respiratórias, tirando o fôlego de vida. Você pode ver que as tatuagens hoje em dia, os piercings, eles são sempre colocados em lugares específicos. Orelha, umbigo, nariz, boca, são demarcações. Presta atenção, irmão. Essas argolas, no tempo da antiguidade, eram colocadas em escravos para demarcação de posse. Era também usado como enfeite, mas para isso. Quando você coloca uma demarcação no nariz, está dizendo assim que o meu fôlego está determinado, está aliançado com o que colocou, ou com a ideia de rebelião. No meu ouvido, meus ouvidos estão aliançados em ouvir aquilo que Deus não quer que eu ouça, e ouvir aquilo e não ouvir a voz de Deus. Com o meu umbigo quer dizer procriação, umbigo quer dizer multiplicação, é da onde os bebês se alimentam, presta atenção! Quer dizer o seguinte, eu sou estéril espiritualmente. Você pode falar assim, esse pastor é fanático, esse pastor é louco. Então, irmão, vai ter um dia, irmãos, que todas essas coisas vão ser esclarecidas. Vai ter um dia que você vai falar assim, meu Deus do céu. Alguns recebem revelação, outros não. Então você que não tem recebido revelação, ouça aquele que recebeu revelação. Porque muitas coisas eu não tenho revelação, mas eu ouço aqueles que têm, e ouço com o coração aberto, espiritual, e com o espírito atento. A verdade, irmãos, que alguns serão encontrados assim. E o texto é muito claro. Diz o seguinte,
que naquele dia alguém vai gritar: o noivo está chegando! Aí as nécias pegarão as suas lâmpadas que estão acesas e empreenderão o caminho para poder ir até a casa da noiva, para buscar a noiva, para estar junto com a noiva. Deixa eu falar uma coisa: as 10 virgens, elas representam a noiva também. Para mim, as 10 virgens, irmãos, elas representam a multiforme expressão de Deus aqui na terra. As 10 virgens são aqueles que se declaram de Deus. São as pessoas que tiveram coragem de falar que são de Deus. São as denominações, são aqueles que apoiam a noiva, que são, na verdade, elas são a noiva, elas estão junto com a noiva. São os proclamadores, são os líderes, são aqueles que lutam pela noiva, são aqueles que sonham com a noiva, sonham com o casamento, que desejam o casamento, mas infelizmente algumas estão dormindo. E não só estão dormindo e estão ainda com as suas lâmpadas quase vazias e sem reservatório. São aquelas igrejas, são aquelas denominações que deixaram, presta atenção, irmãos, ao longo da tua vida cristã você vai encontrar muito crente, muito evangélico, que simplesmente parou de evangelizar, Você fala, é interessante que tenha acontecido uma loucura aqui. Vira e mexe, chegou algum irmão e fala assim: pastor, o meu colega lá de faculdade, ou o meu colega de trabalho, quer falar com o senhor. O que ele quer? Ele é pastor, ou ela é pastora, e quer falar com o senhor, ela quer conversar com o senhor para saber por que vocês são assim. Todo mundo trabalha, todo mundo tem um sonho de ganhar almas, e sai, tem célula. E aí eu fico tudo contente, né, irmãos? Eu falo: uau, que bênção, que coisa linda, né? Pois não. Aí eu preparo, né? Marco o dia para o pastor vir aqui. Aí eu falo, a gente prepara um café, pãozinho recheado e cafezinho e tal. Aí recebo as pessoas. Elas vêm, elas conversam um pouco, eu falo como que é, com a visão, que nós envolvemos todo mundo, só que nós líderes temos que tomar a posição de pais espirituais e ter a responsabilidade de pais espirituais. E aí depois essas pessoas falam: ai, que bom, que lindo isso, mas depois desaparecem, não querem mais saber. Está uma dificuldade tremenda formar minha equipe de pastores. Por quê? Porque na verdade são noivas que elas não querem, porque assim, o óleo tem que ser comprado, né, irmãos? Esse óleo aí não é assim, e não é comprado com dinheiro. O óleo você adquire com algumas renúncias. Não existe unção sem renúncia! Se você não rasgar a sua agenda, a unção, a agenda de Deus, ela não vai poder ser cumprida. Então precisa rasgar a sua agenda. Então você que é aquela pessoa que dá muita importância para os teus projetos pessoais, então tem que rasgar. Isso é muito duro, irmãos. Ouvir essa palavra é dura. É terrível ouvir alguém falar assim: olha, os seus sonhos são uma bênção, mas você tem que submeter eles a Deus. É duro você ouvir isso daí. E aí depois eu descubro o seguinte: o que aconteceu com esses pastores aí, Aconteceu o seguinte, que esses pastores, porque convivem com esses sequelitas aí, com esses irmãos, com esses crentes aí daqui, ou de outras igrejas que cumprem a grande comissão, eles ficam inspirados por esses crentes. Eles falam: uau, o camarada dá testemunho. Ele foi colocado numa situação para ele pecar e ele saiu fora. Ele deu testemunho, mas não daquela forma esquisita, religiosa. Ele saiu fora daquela situação constrangedora e saiu legal. E ainda todo mundo ficou contente com ele. Ele conseguiu trazer toda a família. Uau, ele tem líder. Um menino desse de 16 anos já tem uma célula de 30 pessoas. O que está acontecendo com ele? Aí qual a reação desses pastores? Faz o quê? Eles não falam assim: eu quero fazer o que ele faz. Ele fala assim: eu quero ele para a minha igreja. Dá licença, eu vou falar aqui para a câmera, você que está me ouvindo. Então, você vai ter que pagar o preço, viu? Para conseguir discípulos de Jesus em torno de você, dessa forma. Tá bom? Beleza. Aliás, irmãos, pescar em aquário é mau caratismo.
Você ficar roubando gente de outras denominações é mau caratismo. Você ficar chamando, então, aí a pessoa fala, ele fala assim, eu quero uma pessoa que nem você, só falta uma pessoa que nem você na minha igreja. Aí o obreiro daqui fala assim, não, você não está entendendo. Não está entendendo, eu tomo conta de gente. E eles estão na minha igreja, são da minha família, são da CQL. Não, eu tenho uma liderança que cuida de mim. Eles não entendem essas coisas. Aí nós, a gente fala assim, aí a gente fica com piedade, né? Fala assim, ô meu irmão, faz assim, ó, você não quer falar com o meu pastor? Aí ele te ensina, ele te fala. Aí o cara fala assim, para não ficar mal, fala, tá bom, né? Vou falar com o pastor, né? Eu vou, ele nem vai me receber, uma igreja grande, nem vai me receber. E aí ele se dá com o burro na água, que eu recebo mesmo, com maior alegria. E aí fica por isso mesmo. Por isso que muitos têm se aproximado, mas entrar na visão, poucos, porque tem que pagar o preço da lâmpada. Irmãos, eu quero terminar essa palavra. Quem está gostando dela, estuda mais essa semana. Olha o que diz em Levíticos 24, de 1 a 8. Ordena aos filhos de Israel que tragam azeite de oliveira puro, batido para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor, continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor, continuamente. Dentro do templo, havia um objeto chamado a menorá. Menorá era uma espécie de candelabro com vasos comunicantes que tinham 7 pontas. Essas 7 pontas representam a igreja, representam a revelação do Espírito Santo, representam o Espírito Santo, representam o povo de Israel, representam a perfeição e a presença de Deus no meio do povo. 2 números representam Deus, 3 números representam Deus. Número 1, número 3 e número 7. Aqui não é numerologia, não é cabala judaica, não. Isso está na Bíblia. A própria Bíblia fala disso. Número 1 representa a unidade de Deus, nosso Deus triuno. Número 3 representa a trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E número 7 representa a perfeição e a totalidade espiritual. Amém? Então toda vez que você vê o número 7, então, representa isso. Então, é uma espécie de candelabro que ele é oco por dentro, as suas partes são ocas por dentro, e são quantos? 1, 2, 3, né? São 3 vasos, 3 canudo que faz assim, e um que é ligado em um deles, que dão 7 ao todo. Então, irmãos, presta atenção. Esse candelabro era cheio de óleo. E o povo trazia esse óleo, era uma oferta, o povo trazia. Irmão, quando você estiver vindo na casa do Senhor, quando você estiver vindo adorar o Senhor, você tem que vir, irmão, com a sua lâmpada cheia. Não adianta você, eu estou indo lá para a igreja para encher minha lâmpada. Esse grupo aqui não entendeu, vamos ver com esse grupo aqui. Toda vez que você vier para a casa do Senhor, para festejar com o irmão, você tem que vir com a sua lâmpada cheia. Você tem que vir com a sua menorá. Vamos ver que esse grupo, você está aqui, não está bom. Você tem que vir com o seu menorá, você tem que vir com a sua lâmpada cheia, com o seu reservatório, e você colocar no menorá, e aquele menorá vai pegar fogo, 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 fogo. Não adianta falar assim, CQL antigamente era mais legal, porque nossos cultos tinham 3 horas de duração, 5 horas de duração, e a gente caía, irmão, tem a vigília aqui de sexta-feira para você brisar, para você interceder, mas irmãos, presta atenção, se você não vier com a tua lâmpada cheia, não adianta querer sentir a presença de Deus aqui não, rapaz. Eu vou lá para sentir a presença de Deus, aí chega aqui um pedaço de iceberg. Fala para o teu irmão assim, a partir de hoje, você vai passar os 6 dias da sua vida. Não, na verdade, os 7, né? Porque a gente se reúne só à tarde. Os 7 dias da sua vida, enchendo a sua
vasilha de azeite. Para quando chegar aqui, a coisa pegar fogo! Você vai chegar na tua célula, você vai chegar assim, animado, todo animado. Você vai chegar todo serelepe, porque você está cheio do fogo. Você vai estar cheio de fogo, 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 fogo. Como Martinho Lutero dizia. O que ele dizia? Ele falava assim. Alguém perguntava, como que você faz para reunir tanta gente em torno de você? Ele fala assim, é simples, é só você chegar incendiado no lugar, que as pessoas vão querer ficar com você, porque que ninguém gosta de gente fria, ninguém gosta de gente esquisita. Tem gente que sempre está assim, né? Está com problema. Sempre está lá às voltas com problema. É o problema com o irmãozinho, é o problema com o outro. Presta atenção, meu irmão. No meio do povo de Deus tem joio, tem trigo, tem bode, tem ovelha, tem tudo quanto é bicho, irmão. Importante que você tem virgem boa, virgem ruim. Faz assim, seja você uma virgem prudente com suas lâmpadas cheias. Seja você o joio. Seja você o trigo. Não se preocupe com o joio não, meu irmão. Essa é uma preocupação do dono da seara, que vai ter um dia que tudo vai ser esclarecido. Quem é joio vai ser queimado, quem é trigo vai ser levado, e assim vai. Vai ter um dia que o noivo vai anunciar a sua volta. As virgens sensatas com as lâmpadas cheias entrarão. Será fechado. Interessante que as virgens, as tolas, elas falaram assim, para as que tinham óleo, falaram assim, me dá, então dá para nós um pouco. As outras falaram assim, não, mas a unção, presta atenção, fala para o teu irmão assim, se liga, irmão, fala para o teu irmão, se liga. A unção que eu tenho é minha. Fala para o teu irmão assim, a unção que eu tenho é minha. Você quer a sua? Vai comprar! Bonito isso, né? É muito legal, né, irmão? Muito legal isso, né? O cara chegar, o cara vai lá a semana toda orando, jejuando. Vai o irmão lá, faz um jejum de 7 dias e 3 dias. Vai o líder lá, um jejum de 40 dias. Vai um irmão, passa a semana toda buscando Deus, no serviço, aonde que ele está lá, fica a madrugada toda buscando a Deus, orando, passa horas e horas estudando, preparando a palavra, evangeliza, ora, paga o preço, entra nas quebradas, entra nas vielas, enfrentando o traficante, passa por aqueles carão de ser julgado pelos ricão lá, como gente interesseira. Tudo acontece com o camarada, e aí ele começa agora a prosperar ministerialmente, começa a crescer. Aí vai você lá e fala assim, me dá um pouquinho. Quem já fez essa besteira assim? Passa um pouquinho da sanção, pega a mão da pessoa assim, passa. Que passa o quê, rapaz? Nada de passa não, meu irmão. Quer receber medalha de ouro? Fala para o teu irmão assim, você quer receber medalha de ouro? Fala para o teu irmão o que ele tem que fazer. Vai treinar, rapaz. O treinamento do 8 não serve para você não. O teu líder, a única coisa que o teu líder pode fazer é o que o treinador faz. Vai, mais um pouco, corre mais um pouco de óleo, mais um pouco de unção, mais um pouco de... É isso. A minha unção é minha. O que eu posso fazer para você fazer, olha o que eu faço, olha o que o teu líder faz, olha isso, olha o que Jesus fez, olha como Jesus fez, tem ele como exemplo. Fala para o teu irmão assim, eu sou a menorá de Deus, eu sou a igreja, e o menorá tem que estar cheio de óleo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Fala para o teu irmão assim, você não pode fazer o que você quer com o seu corpo, você não pode fazer o que você quiser com você mesmo.
Então, quando se ouviu o noivo, aquelas virgens fizeram o quê? Se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Fala para o teu irmão assim: você tem óleo para preparar a sua lâmpada? Alguns podem dizer assim: pastor, eu estou cheio de óleo. Alguns podem dizer assim: pastor, eu estou com meio tanque. Alguns dizem assim: pastor, meu reservatório está que nem o tanque do meu carro, só está com um cheirinho. Como é que está o tanque? Como é que está o seu combustível? Então, nessa tarde, eu quero que você venha aqui à frente. Todos aqueles que querem estar com as suas lâmpadas cheias. Tem algum violão aí que dá para mim tocar? Os irmãos que estão... Quero cantar uma música que eu fiz há muitos anos. É o pedestal do... Aí. Como que liga aqui? Estamos com as lâmpadas cheias, vivendo como se fosse hoje, o dia que a espera termina e vemos nosso noivo chegar. Irmão, você é um militante da igreja que já é triunfante. Caminhe para frente, não olhe o que você deixou para trás. Estamos com as lâmpadas cheias, vivendo como se fosse hoje, o dia que a espera termina e vemos nosso noivo chegar. Irmão, você é um militante da igreja que já é triunfante. Caminhe para frente, não olhe o que você deixou para trás. Não olhe para trás, não olhe para trás. Não olhe, não olhe, não olhe para trás. Não olhe para trás, não olhe para trás. Não olhe para trás, não olhe para trás. Não olhe, não olhe para trás. Não olhe, não olhe para trás. Não olhe para trás. Não olhe, não olhe, não olhe para trás. Não olhe para trás, não olhe para trás. Não olhe para trás, não olhe para trás. Não olhe, não olhe para trás. Aleluia. Essa canção eu escrevi há muitos anos atrás, muitos mesmo, irmão. Na época que eu não imaginava que seria a minha vida. Eu quero que você ponha a mão no teu coração agora. Nós vamos orar. Senhor Jesus, estamos com as nossas lâmpadas, Senhor, cheias, vivendo como se fosse hoje o dia que a espera termina, para vermos o nosso noivo chegar. O Senhor Jesus é o nosso noivo querido, nosso noivo amado. Nós esperamos o Senhor, Pai.
Mas eu quero pedir agora que o Senhor nos ensine a enchermos as nossas lâmpadas. Eu tenho visto ao longo da minha vida, Pai, tantos homens de Deus, tantas mulheres de Deus, poderosíssimos, Senhor, começarem com as suas lâmpadas cheias, Senhor, pregarem em encontros, ministrarem, falarem, e com o tempo, Senhor, elas vão se esvaziando. Elas culpam, Senhor, pessoas, elas culpam o líder, elas culpam o liderado, elas culpam o pastor, elas culpam o sistema, elas culpam o país. Muitos parecem até sinceras, culpam a si mesmas, Senhor, mas na verdade que não é hora de se culpar ou culpar ninguém, Senhor, é hora de enchermos as nossas candeias, Senhor. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor não permita que nós comecemos bem e terminemos mal, como muitos que nós vemos. Pessoas que eram poderosas e terminaram, Senhor, no lamaçal do pecado, sem temor nenhum de fazer o que estão fazendo, Senhor, simplesmente porque não atentaram para isso. Simplesmente não atentaram de que a palavra, a Tua palavra é alimento, é óleo, e nós precisamos estar cheios dela, Senhor, diariamente. Senhor, eu sei que o Senhor está voltando, por causa dos sinais que estão acontecendo. E um desses sinais é a frieza, as pessoas não trocando nada, Senhor. Elas acham absurdo quando algum líder diz assim, olha, não, esse emprego para você não é bom. Porque elas aprenderam desde criança, Senhor, que o dinheiro é o principal. Elas não estão atentando que, para a eternidade, elas se preocupam com a satisfação da alma, com seus relacionamentos sem futuro, Senhor. E não se preocupam com o noivo. Eu sei que um dia o Senhor vai voltar. Eu quero estar com a minha lâmpada cheia, não somente com a minha lâmpada cheia, eu quero estar, Senhor, com meus reservatórios cheios, para poder encher e para poder chegar até a festa das bodas do Cordeiro. Eu sei, Senhor, que as suas parábolas, boa parte delas, a grande maioria delas, fala da tua volta. Fala daqueles que foram convidados para uma festa e não foram porque tinham desculpas. Falam daquele que vendeu tudo para comprar o tesouro, porque descobriu um tesouro que é maior do que todas as coisas. Fala também dos talentos que muitos enterram porque tem medo de viver uma vida contigo, uma vida de renúncia. Tem medo de perder e acabam perdendo tudo. Aqui também fala, Senhor, de 10 virgens. Aqui está falando da tua igreja, Senhor. Nós somos a tua igreja. Se tem alguém aqui, Jesus, que andou perdendo óleo por aí, pelo caminho da vida, que o seu reservatório estava furado, Senhor. Se tem alguém aqui nesse lugar que perdeu a unção, que andou perdendo, Senhor, o ânimo, e tem sentido sono, mas aquele sono que impede de acordar na hora certa, Senhor. Eu sei que eventualmente alguns dormem, eu já dormi algumas vezes, mas Senhor, nunca mais eu quero ser pego, nunca mais eu quero ser achado sem os meus reservatórios, a minha lâmpada cheia. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina que esse aviso jamais seja esquecido por esse grupo que está aqui. Que nós levemos ele pelo resto das nossas vidas e contemos as nossas descendências, aos nossos filhos, netos, bisnetos, Senhor, que o Senhor está voltando. Eu quero estar velhinho, Senhor. Eu posso até, por deficiência muitas vezes mental, esquecer de muitas coisas, mas isso eu não quero nunca esquecer, que o Senhor estará voltando. E que cada dia que passa, a cada ano que passa, eu estou mais próximo, estamos mais próximos desse dia. E quando o Senhor voltar e vier pelas nuvens, eu quero sorrir, Senhor, porque eu vou ver o teu rosto, e o Senhor vai ver o meu rosto, porque a minha lâmpada estará cheia. Eu sei que naquele dia muitos dirão que fizeram coisas, que eram virgens,
que faziam até coisas na tua casa. E o Senhor vai dizer: nunca te conheci, não vos conheço. Senhor, não quero ser achado assim. Por isso eu te imploro, Jesus, me ensina cada dia mais a encher-me do teu óleo, do teu Espírito, da tua palavra, da adoração. Que eu possa te adorar e te adorar. Que eu possa continuar acordando e te dizendo: bom dia, Espírito Santo. Que eu possa continuar dormindo e dizendo: Senhor, muito obrigado por um dia inteiro de vitória que o Senhor me concedeu. E que eu possa olhar para o seu rosto nos momentos de dificuldade e saber que nós vivemos de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé. Que essas duas equipes que estão reunidas aqui, que hoje estão florindo esse lugar, cheio, Senhor, possam semana que vem trazer, Senhor, o dobro do que trouxeram, Senhor, para ouvir a tua palavra, para ouvir as tuas histórias, porque essa história foi uma das que o Senhor contou, para nos ensinar e nos alertar. Muito obrigado, papai, porque o Senhor cuida da gente. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Nos leve em paz aos nossos lares, debaixo da tua proteção. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe.